Palavra do dia. A verdadeira compreensão de nossos pecados deve levar-nos a um arrependimento sincero. Então o rei mandou reunir todos os anciões de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança que foram achadas na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante ao Senhor, para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estava escrito naquele livro. 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 31. Estamos vivendo um tempo de muitas afrontas a Deus, pois muitos dentro da igreja, como sacerdotes, líderes e membros, em vez de buscar ensinamentos na Bíblia Sagrada, estão se alimentando de outras fontes que não vêm da parte do Senhor. E assim como aconteceu com Judá na época de Josias, Deus não se agrada disto, pois leva o povo a se rebelar contra Eliom, o Deus Altíssimo. Por isso, quero que meditemos um pouco sobre o conserto que o rei Josias fez para que o culto ao verdadeiro Deus fosse restabelecido. O perfil de Josias se encontra em 2 Crônicas, nos capítulos 34 e 35, que foi rei aos 8 anos de idade. Nos dias de Josias, considerava-se que os moços chegavam a ser homem à idade de 12 anos. Aos 16, Josias compreendeu a responsabilidade de seu ofício. Mesmo com pequena idade, mostrou mais sabedoria de que muitos reis mais adultos anterior a ele, já que decidiu procurar Deus e a sua sabedoria, ou seja, não permita que sua idade o desqualifique para servir a Deus. O livro da lei de Deus que Uzias encontrou era provavelmente o livro de Deuteronômio, que se tinha perdido durante o governo dos reis malvados. Agora que se encontrou, Josias se deu conta de que devia levar a cabo mudanças drásticas para poder levar a nação de volta à linha dos mandamentos de Deus, já que estavam perdidos cultuando outros deuses inventados pelos homens, como Baal, Asterote e etc. É inerente à natureza humana tomar o pecado rapidamente e, posteriormente, dar desculpas a alguém, mais ou minimizar o dano feito. Não foi assim com Josias. Estava tão consternado pelo rechaço do povo para com a lei de Deus que rasgou sua roupa para expressar sua dor. A verdadeira compreensão de nossos pecados devem levar-nos a um arrependimento sincero e nos ajudar a produzir arrependimento para a salvação. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Estar desculpando sempre o seu pecado, culpando a outros ou dando a entender que não é tão mal. Deus não toma o pecado às pressas, ele nos dá oportunidades. No momento que Josias viu que estava errado, ele se posicionou,
E é assim que Deus faz, nos dá oportunidade e quer que respondamos como fez Josias. Quando Josias leu o livro que Uzias encontrou, 2 Crônicas 34:14, respondeu com arrependimento e humildade e prometeu seguir os mandamentos de Deus como estava escrito no livro. A Bíblia é a palavra de Deus para nós, é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Mas não podemos saber o que Deus quer que façamos se não a lemos. Inclusive, não basta ler a palavra de Deus. Devemos estar dispostos a fazer o que ela diz. Não há grande diferença entre o escrito escondido no templo e a Bíblia escondida em um livreiro. Uma Bíblia que não é lida é tão inútil como uma que se perdeu. Por isso, eu convoco a todos nós a renovarmos a aliança com Deus, fazendo o que Josias fez, convocando a todos ao arrependimento com o Senhor, seguindo seus mandamentos e não se desviando da presença de Deus. Tenha um excelente dia.